o cineminha que foi mostrado ontem à PGR, advogados do ex-ministro Sérgio Moro, a Advocacia Geral da União, sobre a reunião do dia do descobrimento do Brasil, 22 de abril, em que o presidente Bolsonaro teria insinuado a demissão do ministro Sérgio Moro caso não concordasse com as mudanças que estava pretendendo fazer na Polícia Federal. Em defesa do presidente, porque tudo é muito constrangedor, né? Muito constrangedor. O ministro Marco Aurélio Mello tem toda a razão, que é inimaginável que se passa numa reunião de ministros do governo brasileiro. Mas, em defesa do presidente, que tem perdido muito por sua boquirrotice, o fato dele ter feito essa declaração perante 26 pessoas. Já pensaram se ele tivesse chamado o ministro Sérgio Moro para o cantão? Ô, Moro, é o seguinte, se você não fizer o que eu quero, você vai para a rua. Não, ele não fez isso. Ele tornou pública a sua manifestação de insatisfação com a Polícia Federal. E deixou bem claro que não deixaria nas mãos do ministro a escolha dos seus auxiliares. Ele queria interferir. Isso me parece claro. Agora, qual é o presidente que não quer interferir em todos os setores da sua administração? Se fosse esse o único mal do presidente Bolsonaro, estaríamos no melhor dos mundos. Mas não é. Não é. Hoje, o presidente, por tantas e tantas que anda aprontando, ele está cercado. A grande imprensa está contra ele, a opinião pública está contra ele, as pesquisas mostram isso, a queda do seu prestígio. Enfim, se o presidente não mudar a atitude, vai ficar muito difícil para ele se sustentar no poder. Muito bom dia. Muito bom dia, José Paulo de Andrade, companheiros aqui do Jornal Gente, nossos ouvintes. Em relação à sessão de cinema a qual você se refere, né, Zé Paulo, com muita propriedade, acho que a gente tem que esperar ainda mais elementos a respeito do que existe nesse vídeo, se é que ele vai ser publicizado. Até esse momento, eu me dou aqui o direito de agir com extrema cautela, porque temos versões e versões interessadas nos dois lados que estão sendo vazadas ali seletivamente a respeito do que de fato acontecia lá. Então, com esse ingrediente político que coloca aqui mais fogo, né, na fogueira desse caldeirão já quente do nosso país, por outro lado, há também a questão que envolve o governo federal, a pandemia de coronavírus, sobre o decreto do presidente da República, que foi editado no fim da noite de anteontem, sobre serviços essenciais e as dúvidas que isso está trazendo. Governadores, em sua maioria, já se manifestaram contra a implementação desse decreto, que determina ou permite a reabertura de cabeleireiros, barbearias e academias de ginástica. Os setores, é claro, muito afetados e pensando cada um na sua própria sobrevivência, e é assim que é o normal mesmo, é claro, num momento como esse, de alguma forma tentam usar também esse decreto para voltar a uma normalidade ou uma semi-normalidade, e esse é mais um ponto de insegurança, de inconstância nessa quarentena brasileira que a gente está vivendo aqui há quase 2 meses. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís. Muito bom dia a todos. Olha, de fato, o presidente da República vive um péssimo momento. Eu acho que é o pior momento do governo dele, né? Mas eu estou com você, eu acho que a gente precisa ter uma certa cautela com relação ao que tem sido dito. A defesa do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, muito esperta, muito bem assessorada, aliás, saiu na frente dessa guerra de versões, né? Saiu plantando para todo mundo assim, detalhes ou supostos detalhes, frases ou supostas frases ou expressões ou temas tratados na reunião ministerial, mas o fato é que ninguém, além daquelas pessoas, representantes da Procuradoria-Geral da República, da Advocacia-Geral da União e da Defesa do Moro, somente essas pessoas assistiram ou compareceram a esse cineminha, como disse o Zé Paulo. Portanto, assim, enquanto esse vídeo não for divulgado, e eu acho que tem que ser divulgado, pelo menos nas partes que tem a ver com o inquérito em si, ninguém vai ter certeza do que foi dito ou deixou de ser dito, né? Tem uma outra fonte de vazamento desse vídeo que é a transcrição. O ministro Celso de Mello mandou transcrever
o vídeo. Portanto, olha, enfim, mais cedo ou mais tarde, nós vamos ficar sabendo não apenas o que foi dito ou deixou de ser dito, com a entonação, enfim, tudo isso naquela reunião ministerial, se não pelo vídeo vazado, vazado mesmo, o próprio vídeo, não versões dele, nós vamos ter isso vazado através das transcrições. É uma questão de tempo, a gente sabe como é que isso funciona, e um fica apontando o dedo para o outro. Isso só pode ter sido a defesa, o outro diz só pode ter sido a acusação, etc. O fato é que nesse caso do vazamento aí do vídeo de ontem, ou do suposto vazamento, né, porque ninguém sabe se o que foi publicado é real. É claro que muitos coleguinhas usam um truque, né? O truque de dizer que segundo 3 fontes, o outro diz segundo 2 fontes, segundo 2 pessoas que viram também o vídeo, etc. Tudo é truque, a fonte é única, é a defesa do ex-ministro da Justiça, mas de qualquer maneira temos que ter uma certa cautela em relação a isso. Ontem o presidente da República à noite tentou ali brigar, porque ele tem essa cabeça, né? Ele tem noção exata do que vai ser notícia em relação a ele no dia seguinte, e ele então determinou, já no fim da tarde, que a Advocacia Geral da União, ele determinou, na verdade, acolhendo a sugestão do Advogado-Geral da União, que é um estrategista muito respeitado aqui do ponto de vista, não só do preparo jurídico, mas da estratégia mesmo no relacionamento com os tribunais. Ele acolheu a sugestão do Advogado-Geral da União e mandou entregar ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro Ricardo Lewandowski, os tais testes de coronavírus. Segundo a AGU, os 2 testes que ele fez deram negativo. Isso está nas mãos agora do ministro Ricardo Lewandowski, que vai decidir se esses testes serão entregues ao jornal que o solicitou, ou se vai permanecer como está, sendo divulgado de acordo com a vontade do presidente da República. É interessante, né, Cláudio, que ele passou por cima da decisão do ministro João Otávio de Noronha e do STJ, né, que o desobrigou de apresentar os exames. Ele desobrigou, mas também não o proibiu de apresentá-lo, né? O fato é que ele foi um gesto do presidente para tentar brigar pela primazia das manchetes e tal, mas a questão lá do cineminha é muito mais forte do que a sua decisão de finalmente entregar esse resultado. Aliás, é outro erro do presidente, né? Para que esconder isso, né? Tem mais aqui divulgar. Aliás, ele tem a obrigação de tornar público qualquer exame médico que venha a ser feito, porque afinal de contas interessa mesmo à população esse tipo de informação. São 8h09, o bode na sala venceu. Quem é o bode? O ex-ministro Sérgio Moro, colocado na sala pelo próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, que agora está experimentando do veneno que ele mesmo elogiou e se aproveitou, ele e muita gente, durante o período da Operação Lava Jato, né? Sérgio Moro fez o que é de hábito, é prática absolutamente comum dele. Basta ver ontem à tarde quem eram os veículos ou quais eram os veículos de comunicação que estavam vazando trechos do vídeo assistido nessa sessão de cinema no final da manhã, né? Porque houve um problema técnico ali, só começou 11 horas da manhã, por volta de 11 horas da manhã, a sessão que deveria ter começado 8 horas da manhã. Os veículos de comunicação que divulgavam trechos desse vídeo ou interpretações das pessoas que assistiram a esse vídeo, supostas interpretações, eram os mesmos veículos de comunicação que vazavam informações privilegiadas da Operação Lava Jato. Então o que aconteceu ontem era o que acontecia durante a Operação Lava Jato. Aqueles que conseguiram as informações, aliás, mérito deles, nenhum problema nisso, né? Bom para eles que conseguiram essas informações, mas eram exatamente os mesmos veículos de comunicação que tinham as informações privilegiadas na Operação Lava Jato, e depois nós viemos a descobrir quais eram e como funcionava esse esquema por meio da Vaza Jato. Quem colocou esse bode na sala foi o presidente Jair Bolsonaro, provavelmente sem imaginar o que estava contratando. Contratou e deu no que deu. Assim como ontem tinha gente, ex-secretário nacional de Justiça, dizendo que o ex-ministro Jair Bolsonaro resolveu sair do governo porque ele ficou impressionado com a falta... Sérgio Moro, ele ficou impressionado ao sair, ao ser escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, e surpreendido pela maneira de trabalho do presidente Jair Bolsonaro. Ele não esperava que as coisas fossem daquele jeito. Olha, se dizer surpreso
com a forma de se relacionar com o presidente Jair Bolsonaro também cá entre nós, né? Ninguém pode se dizer surpreso com o presidente Jair Bolsonaro, nem com a falta de modo dele para se relacionar com absolutamente ninguém. Afinal de contas, tem uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro não é incoerente ao longo da vida, né? Bom, eu tinha uma outra opinião a respeito desse vídeo. Achava que o vídeo não tinha de ser divulgado, ou no máximo, se for divulgado, ou se tivesse de ser divulgado, que fosse o trecho essencial para a conclusão do inquérito. Mas agora, com essa sequência enorme de versões, com essa sequência enorme de vazamentos, acho que o melhor para o país é que de uma vez por todas a gente conheça o conteúdo generalizado desse vídeo. E se for confirmado o que estão dizendo por aí, o vídeo pode ser muito ruim, muito desgastante para o governo. Afinal de contas, ontem, por exemplo, tinha uma reportagem no portal UOL com confissão da assessoria da ministra Damares, admitindo que durante essa reunião ela teria pedido a prisão de prefeitos e governadores que desrespeitam os decretos como esse que a Thaís citou agora há pouco, das academias de ginástica e salão de beleza, esses decretos do presidente da República que definem o que é essencial ou o que não é essencial. Difícil imaginar que o governo federal consiga restabelecer relações que já são muito ruins com prefeitos e governadores, depois de uma ministra importante do governo defender a prisão deles por fazer algo que é legítimo. Afinal de contas, o Supremo disse que eles têm o direito de decidir se cumprem ou não esses decretos. Mas voltando à questão do cinema, acho que agora essa história do sigilo ou não deve ser revisto. Aliás, ontem à noite, o ministro do Supremo, Celso de Mello, deu 48 horas para que todo mundo se manifeste a respeito do sigilo ou não. No domingo, o PGR, Augusto Aras, no Canal Livre, entrevista exclusiva ao Canal Livre, disse que na avaliação dele, só os trechos estritamente necessários para a conclusão do inquérito deveriam ser publicados. Não sei se ele mudou de opinião a respeito do que aconteceu ontem. Também ontem à noite ele emitiu uma nota dizendo que qualquer versão atribuída a ele, se o vídeo é devastador ou não é devastador, é enganosa, porque ele, Augusto Aras, não teria assistido o vídeo, que só assistiram o vídeo os procuradores designados por ele para a investigação, e que ele não teve contato com esses procuradores depois da sessão de cinema, porque foram os mesmos procuradores que depois da sessão foram ouvir os ministros, Augusto Heleno, Braga Neto e o ministro Ramos. Estranho, né? O Procurador-Geral da República, interessado direto nesse assunto, não ter assistido ao cineminha, né? Ele designou 3 procuradores para fazer a investigação, né? Não, mas ele é o chefe deles, né? Também. Pela mesma razão que o diretor da Polícia Federal também não assistiu, né? Enfim, há pessoas que cuidam disso. Não acho estranho, não. Agora, a dúvida toda, que só vai ser resolvida a partir do momento em que a gente entender todo o contexto da reunião, é a seguinte: por que é que o Bolsonaro insistia tanto em trocar a superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro? Ele já tinha tentado em agosto do ano passado, naquele outro episódio, tentou de novo agora e conseguiu, trocando o diretor-geral e inclusive o Ministério da Justiça, o ministro da Justiça. Essa história de que ele queria trocar por segurança, quer dizer o quê? Ele diz a palavra segurança, ele diz a palavra proteção a familiares e aliados, porque uma coisa é querer proteger a família a partir da facada. Agora, quem teria de proteger a família a partir da facada era o Augusto Heleno, o ministro Augusto Heleno, do GSI, e não a Polícia Federal. Ele queria proteção para a família e aliados, porque aí também não dá, né? Você vai mobilizar a Polícia Federal para proteger toda a família Bolsonaro, que é enorme, né? Tem o 01, 02, 03, 04, tem a 05, tem mulher, tem ex-mulher, né? Tem a família do Queiroz, vai proteger todo mundo. Esses aliados quem são? Quantos são? Quer protegê-los a troco do quê? Isso tudo só dá para saber a partir da divulgação do contexto geral da conversa. Acho que pro bem até do presidente da República, mas acima dele, pro bem do país, para virar essa página, pra gente saber o que vai acontecer a partir de agora ou não, se o que ele falou é grave ou não é grave, se é devastador ou não é devastador, tem de divulgar essa conversa na íntegra pra gente entender o que se passou naquele 22 de abril no Palácio do Planalto. Bom, na rampa do Planalto, Jair Bolsonaro rebateu o vazamento do vídeo da reunião ministerial em que Sérgio Moro disse que o presidente queria interferir na Polícia Federal. Não existe no vídeo a palavra Polícia Federal e nem superintendente. Não tem a palavra investigação. A preocupação minha sempre foi, depois da facada, de forma bastante direcionada para a segurança minha e da minha família. Não estou, nunca estive preocupado com a Polícia Federal. A Polícia Federal
A Polícia Federal nunca investigou ninguém da minha família. Bom, o que o presidente vai ter que responder agora é o conteúdo desse vídeo. Me parece ele achou que a gravação deveria ser destruída, né, Pedro? Me parece, Zé Paulo, que nós temos aí elementos graves, né, de prova que precisam ser investigados. Ontem a gente falava sobre o assunto aqui, depois daquele longo depoimento do Sérgio Moro, né, para a Polícia Federal em Curitiba, nenhum grande fato novo. O fato novo está nesse vídeo, né, pelas informações que nós temos do que foi vazado daqueles que assistiram à sessão. Vamos ouvir aí o presidente falando sobre a destruição da gravação. Na reunião ministerial sai muita coisa. Agora não é para ser divulgado. A fita era para ser, inclusive, destruída após aproveitar imagens para divulgação ser destruída. Não sei por que não foi. Presidente, eu poderia ter falado isso, poderia, mas jamais eu ia faltar com a verdade. Tá certo, bom, no mínimo a próxima reunião vai ser num nível um pouco mais alto, né? Já foi e não foi gravada, segundo o presidente da República, e não será mais gravada daqui pra frente. Ele tá certo nisso, mas tem pode? alguns assuntos que não precisam ser... Pode não ser gravada? Ele disse ontem que não tá É uma reunião de trabalho, né, Rafael? Não, sim, mas são documentos do país também, né? Eu tenho essa dúvida, só é uma pergunta mesmo. Não sei se eu não sei te responder, se é uma Rafael, obrigatoriedade ser gravado ou não. Não há. Não é como não, a gente está achando que não. Eu queria saber. Não há obrigatoriedade então. E essa gravação foi feita para divulgação das imagens, né, da reunião. Só que tinha som, né, Cláudio? Tinha som e imagem. Só tinha som, né? Límpidos, então, mas Cláudio, né? na hora, você concorda? Você está numa reunião, aí de repente uma reunião de trabalho qualquer. Aí começa a sair um xingamento lá qualquer, sei lá, alguém briga. Vamos imaginar que essa briga do Paulo Guedes, que todo mundo diz que aconteceu com o Rogério Marinho, tenha sido verdade. Sabe que não tem alguém que diz, olha, se não é obrigatório, né? Na minha cabeça, alguém tinha que dizer o seguinte, ó, para de gravar, desliga isso aí, os caras estão se matando aqui, porque a chance de vazar, você tem ali, né? Tudo bem, os ministros, o presidente da República, mas quanta gente está envolvida, operador de áudio, repórter cinematográfico, para vazar uma coisa dessa, exatamente, né? Então, eu não sei, se não é obrigatório, na minha cabeça, alguém diria dizer o seguinte, ó, gente, desliga isso aí agora, porque os caras até eles se entenderem aqui, vamos parar de gravar esse trem aqui. Não, agora eu não sei, de repente é obrigatório, não sei. Eu acho que, não, obrigatório não é, mas eu acho que deveria ser gravado toda a reunião, assim, até porque, sabendo até para o presidente cobrar o ministro, né? Não, assim, até para sabendo que estão sendo gravados, essas autoridades saibam se comportar, né? Pelo menos, olha, não vou falar essa bobagem aqui, porque isso está sendo gravado, em algum momento da história isso vai vazar e eu estou no sal. Eu acho que tem que ser gravado sim, ainda que não venha a ser divulgado, ainda que seja classificado como secreto, sei lá o quê, mas tem que ser gravado. Eu acho que é documento para a história. E essas pessoas estão ali, se reúnem, definindo a vida e a morte da população, sabe, dos cidadãos. Uma decisão errada pode significar morte, uma decisão correta pode significar vida. Portanto, assim, é preciso que eles tenham mais responsabilidade. Não dá para ficar esse mangue, essa confusão que marca que reunião ministerial, sobretudo no atual governo. Tem que ser gravado para que eles se comportem, aprendam a se comportar. Não dá para a ministra Damares dizer uma coisa como essa, se é que ela disse mesmo. Não dá para o Weintraub dizer as bobagens que são atribuídas a ele. Não dá, eles com toda certeza gravados, eles serão muito mais sérios no Mas então eles não sabiam que estava sendo gravado? Sabiam, tinha uma câmera lá, pô, eles sabiam que estava sendo gravado, tinha uma câmera lá. Então era para ter se comportado, imagina se não estivesse gravando. Mas eles acharam que isso não ia ser usado, né? Esse episódio mostra que tem que ser institucionalizado isso, grava tudo. Lá nos Estados Unidos eles gravam tudo. Agora, para daí a utilizar-se daquela gravação, só quando o Watergate aconteceu é que a justiça lá determinou o confisco lá, a apreensão das gravações das conversas do Nixon. Mas tudo é gravado, inclusive os despachos presidenciais. Bom, só para finalizar aqui, Zé Paulo, em relação, tem uma pergunta que para mim não está respondida ainda, o presidente vai ter que apresentar essa resposta nessa investigação, que é a seguinte: por que ele encaminhou a mensagem de uma notícia que dizia o seguinte para o ex-ministro Sérgio Moro: PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas, e encaminhou na seguinte mensagem a frase: mais uma razão para a troca. Isso corrobora com a versão
apresentada pelo ministro Sérgio Moro e coloca em posição desfavorável o presidente da República nessa guerra de declarações sobre uma possível interferência ou não na Polícia Federal. Me parece que essa alegação de que a preocupação dele é com a segurança dos filhos, isso não cabe à Polícia Federal, o Cláudio Humberto já explicou várias vezes aqui, é o GSI que cuida disso, fica difícil confrontar essa versão. Ele precisa ter um argumento para rebater essa mensagem que foi trocada com o ex-ministro, que leva a investigação para esse caminho de que o presidente teria interesse em substituir lideranças da Polícia Federal, comando da Polícia Federal, principalmente no Rio de Janeiro, para interferir em investigações. Sem dúvida, muito mais delicada essa mensagem do que aquela outra que também foi publicizada pelo ex-ministro, né, Pedro? Na conversa dele com a deputada Carla Zambelli, né? Porque essa, primeiro, é direto com o presidente da República e a deputada pode, enfim, desautorizar, dizer que agiu em causa própria, hoje, né? Não é? A Carla Zambelli, né? 3 horas da tarde ela presta depoimento hoje, vai ter que explicar se essa história de oferecer vaga no Supremo é só mais uma, porque ela fala demais também, né? Aliás, como fala mentira. Ela pode dizer que aquilo era uma Zambelli, coisa, né? Da cabeça dela, né, Rafa? Então, ela é uma das campeãs em disseminação de fake news, segundo todos os rankings verificadores de notícias, né? Ela pode dizer que era mais uma só, né? Mas